E hoje nós vamos falar em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos falar sobre a conduta sexual apropriada. 1 Coríntios capítulo 6. A conduta sexual apropriada. Esse é um assunto para quase todas as idades. Uma pessoa bem velha já poderia ouvir esse assunto, porque muitos idosos têm uma vida sexual ativa, mas independente disso, muitos deles têm filhos e netos, e eles precisam saber o que a palavra de Deus diz a respeito disto. Eu acredito que muitos de nós, eu vou dizer nós porque é um coletivo, mas eu espero que não aconteça isso comigo, mas muitos de nós vamos permitir, vamos aceitar e talvez vamos até apoiar que nossos filhos solteiros e netos durmam com seus namorados em casa. Eu me lembro de uma propaganda da margarina, já antiga, nos anos 80, quando aquilo era incomum. A família está tomando café da manhã, reunidos, e inclusive a filha deles. Aí vem um rapazote descendo a escada da parte dos quartos, abre a geladeira e o pai olhando assim: quem é esse rapaz? Aí a mocinha apresenta: é meu namorado. Ela estava apresentando o namorado descendo do quarto dela. Já era uma maneira de mostrar que seria algo comum, como tem sido algo comum para muitas famílias. Me lembro de uma jovem saindo de casa e a mãe dizendo: filha, você está levando preservativo? Quer dizer, a mãe estava preocupada, né? Uma coisa boa, já que vai ter sexo mesmo, então vamos tomar cuidado, né? Então a mentalidade está bem comum. Uma das minhas filhas, não vou falar qual é, estava jovenzinha não, criança, estava na escola aprendendo a colocar preservativo numa banana. A professora estava levando uma banana e ensinando a colocar preservativo às crianças. Então é algo comum, muito mais comum talvez do que nós saibamos como que as coisas estão correndo. Por isso é um assunto importante, seja para as pessoas mais velhas, meia idade, os jovens, os solteiros. Para as crianças ainda não, embora as escolas estejam dando toda essa ênfase, colocando as crianças precocemente diante do assunto sexual. Nós entendemos que não deve ser assim. No momento certo, elas vão ter a necessidade de fazer as perguntas e nós vamos ter a obrigação de dar as respostas. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, ela nos fala, o apóstolo Paulo, ele coloca o sexo, a atividade sexual, muito relacionada com alimento. São coisas diferentes, mas têm as suas analogias, as suas propriedades. Por exemplo, o alimento é gostoso, sexo é agradável. O alimento é colocado em contato com você através de uma introdução, ou seja, você introduz o alimento e você passa a ser um com aquele alimento, a ponto de o seu estômago
ele fala de estômago aqui, do seu estômago e o alimento se tornarem uma coisa só. Com os sucos gástricos, eles fazem aquela digestão, enviando líquido e ele vai distribuindo as propriedades para que o nosso corpo seja revigorado. O sexo, a atividade sexual, tem esse poder também de tornar-nos um com a pessoa com a qual estamos praticando o ato sexual, e aquilo, de certa forma, também revigora o nosso físico. Há pessoas que não dão bem com certos alimentos, e certos alimentos não fazem parte do seu cardápio, não querem, embora elas comam daquele alimento, mas elas não gostam. Infelizmente, há pessoas também que não se dão bem com sexo, por algumas razões que não é o momento de falar agora, mas algumas pessoas, por causa de uma má formação nos seus lares, uma consciência errada sobre o assunto sexual, elas também não se dão, embora muitas delas são casadas e pratiquem o ato sexual. Normalmente as mulheres, normalmente algumas mulheres que não desfrutam da plenitude do sexo, mas elas precisam praticar por uma exigência do marido, ou uma necessidade do marido, e talvez algumas delas até por uma questão bíblica, porque em 1 Coríntios 7 nos fala que ninguém tem o seu próprio corpo depois de casado, então eles devem oferecer ao outro aquilo que é devido. É uma dívida do marido oferecer ou permitir-se sexo com a esposa e a esposa com o marido. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Sexo é uma coisa carnal, ele é feito com carne, ele é feito com corpo, mas ele é muito mais espiritual do que as pessoas imaginam. Inclusive a palavra de Deus registra isso claramente. A prática sexual no casamento, porque é só essa que Deus reconhece. Fora do casamento, Deus não reconhece a prática sexual, Ele só condena, aliás. Mas para o casamento, a relação sexual não é carnal, ela é feita, praticada com a carne, mas o vínculo é espiritual. Existe uma palavra meio difícil, chamada amálgama. Amálgama na química é quando há elementos químicos que conseguem se misturar e formar um só. Para dar um exemplo aqui, todos conhecem Durepox, ou o genérico. Tem duas partes, não tem, na caixinha? Uma é que cor? Cinza. E a outra? Palha. Piada interna, todo mundo já sabe do que se trata, né? Essas duas partes, elas são separadas. Você vai fazer algum reparo em algum lugar, você tira um pedaço do cinza, um pedaço do branco, palha, e aí você aperta os dois, você mistura, você molha um pouquinho, se quiser pode dar uma cuspidinha também, mesma coisa, e você aperta, mistura, faz bolinho, aperta de novo, faz bolinho. De repente você tem
uma única massa, aquilo é amálgama. Então, aqueles dois elementos químicos, eles fazem parte agora de um processo chamado amálgama. O sexo é assim. O sexo também é assim. Eu passo a ser aquela pessoa passa a ser eu, e nós nos tornamos uma só carne. Não só porque as carnes estão juntas ou juntadas, mas porque tem algo a mais do que dois corpos, do que os membros sexuais daqueles dois corpos. Há uma amálgama espiritual. Uau, é tão sério assim? É muito mais sério do que você pensa. Eu não sou daqueles que falam que quando solteiros praticam sexo, eles se casaram. Porque alguns falam que se fizeram os dois uma só carne. Então agora eles estão casados. Bom, se eu falasse isso, eu ia dizer que tem solteiro que tem um monte de casamento. Porque eles têm um monte de relação sexual com pessoas diferentes. Aí vai ter que decidir quem que é mais carne do que o outro. Então, quanto aos incrédulos praticando sexo, é apenas praticando sexo. Quanto ao crente que tem esse conhecimento da palavra, eles são um só espírito, não apenas uma só carne. Embora o incrédulo seja também, mas ele não compreende isso, e embora também tenha crentes não casados que têm relação sexual. A gente sabe disso. A gente não sabe quem, mas a gente sabe que existem jovens não casados que têm sexo antes do casamento, e há também casados que têm sexo fora do casamento. E a palavra de Deus está mostrando para você que é muito perigoso isso que alguém faz, brincar com um assunto espiritual dessa magnitude, dessa grandeza. A Igreja Católica, ela coloca o fruto proibido como sexo, vocês sabem disso, né? O comer do fruto foi praticar o sexo. Eles estão biblicamente errados. De toda forma bíblica eles estão errados, porque a bênção do sexo ela é antes do pecado, ela não é o pecado. Então o comer do fruto não tem nada a ver com isso. Mas veja que interessante, como que fruto, alimento, sexo, como que eles andam juntos. E o apóstolo Paulo também vai nos falar a respeito disso. E na conduta sexual apropriada, eu quero tratar basicamente de três assuntos. O primeiro é licitude. Licitude quer dizer o que é certo. O que é certo e o que é errado. Embora já adiantemos aqui, já adiantamos, melhor dizendo, que o certo é no casamento. O sexo é santo no casamento, seja de um incrédulo ou de um crente. O sexo requer unidade de espírito. Então, licitude é uma conduta correta no sexo. O que é lícito? Depois, unidade. União, unidade. Consumação. Não que seja proibido algum tipo de carícia, algum tipo de prazer mútuo sem a consumação, mas o sexo é consumação do ato. Consumação do ato quer dizer relacionamento sexual completo. Por causa de descendência, que ele não queria trazer uma descendência à cunhada viúva, ele sendo o cunhado era obrigado a fazer isso.
lei do levirato, ele não queria, ele não consumava o ato sexual. O nome desse personagem é, alguém lembra? Onã. Onã. Daí veio uma prática também, poucos conhecem esse termo, né? Onanismo. Onanismo é autossatisfação sexual, que leva outro nome também que eu não quero falar e vocês já sabem qual é. A autossatisfação sexual não é bem-vinda. Pode se tornar um hábito, um vício para o solteiro ou para o não casado, mas como pode se tornar uma prática muito ruim para casados. Casados que não concluem o ato sexual ou não praticam ato sexual, mas buscam um alto prazer sexual. Eu sei que às vezes existe a questão de doença, a questão de privação, de abstinência sexual por várias razões. Os casais podem se satisfazer sem o ato sexual completo, isso é uma realidade, mas eles não deveriam se autossatisfazer a si próprios sozinhos. Deus dá graça para aquele que fica viúvo, Deus dá graça para o solteiro e Deus dá graça para aquele que fica divorciado. Deus dá graça. É um assunto que, assim como outros, ele vai ter que colocar diante do Senhor. Dá-me graça para viver sem sexo. E a palavra de Deus também nos fala sobre a pureza sexual. Como tem que ser o nosso corpo diante do Senhor, se é um assunto espiritual, não é um assunto carnal. Portanto, nós temos essas três condutas, ou três conhecimentos sobre a conduta sexual apropriada: licitude, unidade e pureza. Sobre licitude, nós vamos ler o versículo 12. Alguém pode ler? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguns falam, mas ele não está falando de sexo. É você que pensa. Ele está falando de alimentos. Mas alimento e sexo, ele faz uma ponte entre esses assuntos. Ele não está dizendo que tudo é legal, legal no sentido lícito. Ele não está dizendo que tudo está certo, ele não está sendo absoluto. Ele quer ir para um outro princípio, porque, por exemplo, no versículo 9, capítulo anterior, versículo 9, ele fala algumas coisas que não são lícitas e são absolutas. Não adianta chorar, não pode, é pecado. O crente não tem essa prática. O crente não deve ser impuro, não é idólatra, não é adúltero, é tudo pecado absoluto. Ninguém deve ser idólatra dentre os crentes, nem impuro sexual, nem adúltero, nem efeminado. Efeminado é um homem que quer ser mulherzinha. A Bíblia não permite isso é pecado, não é uma questão de épocas. Efeminado é o homem que leva os trejeitos de mulher e quer ser uma mulher, mesmo sendo homem, ele se sente bem fingindo ser mulher. Pecado. E também nem sodomita. Esse é o homem mesmo, também, né? Porque o outro também é homem. Ele é homem, mas ele gosta de ter prática sexual com homem. É horrível falar isso, mas tem a questão ativa e passiva, tá bom? Sodomita é isso.
Sodomita é aquele que não prefere as mulheres, prefere homens. Pecado crasso, feio, hediondo, Deus não permite. Então, todas as coisas me são lícitas? Claro que não. Ele não quer dizer que todas as coisas são lícitas. Ele está falando que algumas coisas, mesmo que ele use todas, mas como por exemplo naquela época, comer carne de porco, a igreja começa com os judeus, e ela vai continuando com os judeus e vai misturando. O judeu não comia carne de porco, e eles já decidiram que algumas coisas não se deveria fazer, como por exemplo, comidas sacrificadas a ídolos, seja de porco ou de vaca ou de anta, qualquer uma. Se é sacrificado para ídolo, não. Mas o Senhor já quebrou a dieta. Pode comer carne de porco, a igreja, inclusive os judeus salvos podem, sem problema, mas não convém. Se eu estiver diante de um judeu, naquela época, né? Diante de um judeu, eu vou evitar comer carne de porco. Tudo me é lícito, inclusive comer carne de porco, mas eu não vou comer porque não convém. Vou escandalizá-lo, e Paulo já deu uma ordem a respeito disso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, licitude, o que é certo. Não é porque está certo que eu devo fazer, porque às vezes eu posso escandalizar também. Agora ele vai falar sobre os alimentos que dá para viver sem comer, por exemplo, alguma carne perto de alguém que só come verdura. Estou falando naquela época, tá? Não hoje. Então o apóstolo Paulo vai trazendo esse assunto, mas de repente ele mistura as bolas. De repente ele mistura os assuntos? Não, ele não mistura. Ele compara alimento com sexo. Ele faz essa analogia. Aí ele fala do nosso corpo, que recebe alimentos, mas nosso corpo também recebe um tipo de sensualidade. Ele recebe também atos sexuais. Ele recebe e ele também transmite. Ele também, nos anos 40, era comum pelos romances que nós lemos, e talvez vocês até já assistiram, daquilo que já lemos também, dos fatos, não só dos romances, que era comum na aristocracia, talvez entre os mais pobres também, que o homem, ele buscava bordéis, ele buscava casas de prostituição com a permissão da esposa. A esposa sabia. Tem esposas que já não queriam muito sexo, né? Então elas eram esposas, mas essa parte física ela terceirizava. Ele não está buscando a vizinha, ele está buscando uma casa onde tem o comércio do sexo. Para ela estava tudo bem. Veja bem, se fosse só uma coisa animalesca, o homem é um animal, precisa de sexo, e a esposa então fala, olha, vai procurar com outra, me dá um sossego, vai. Não é isso, que a Bíblia não está tratando disso. Eu sei que alguns homens, tanto faz se é com a esposa ou se é com outra, ele quer o sexo. Ele está errado, mas essa mentalidade de achar que é só sexo, não. Por isso que alguns solteiros falam, mas eu não estou em grande pecado, porque é só sexo. Não, não é só sexo. Paulo está dizendo que você juntar o seu membro sexual, no caso do homem, né? E introduzir numa outra mulher que não seja esposa, aí a Bíblia já coloca tudo como prostituta. Se não é esposa, Provérbios também é assim. Se não é esposa, é prostituta. Não é numa casa de prostituição.
você faria isso? Ah, eu faria, é só sexo? Não, porque você está levando Cristo junto para copular com aquela prostituta, com aquela outra pessoa fora do casamento. E você não faz isso, porque Cristo já mostrou a fidelidade que há entre Cristo e a igreja. Você queria que Cristo fosse agora para as outras seitas? E não, de jeito nenhum, só com a igreja, só com a igreja. Assim também o casamento. Isso é unidade espiritual. Versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Isso é santo, isso é sagrado. Gênesis 2, 24, 25 lá. Ambos andavam nus, não se envergonhavam, uma só carne. Só que ele vai aprofundar mais esse princípio. Só esse princípio já estava bom para nós, mas ele fala que além de ser uma só carne, é um só espírito, é um assunto espiritual. Veja, 17, alguém pode ler? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se você se une ao Senhor, você é um só espírito com ele. Agora, você não pode levar Cristo para fora do seu casamento, da sua prática sexual com o seu cônjuge. Você não pode levar para fora, porque senão você leva Cristo também. Da mesma forma, quando nós nos unimos ao Senhor, somos um só espírito com Ele, e nós entendemos também que o casamento, o casal se torna um só espírito, os dois. Então é um assunto espiritual, a unidade. Licitude, unidade. E o versículo 18, alguém pode ler? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o fornica peca contra o seu próprio corpo. Esse termo fornicação não existe na Bíblia, tá? Desculpa, o irmão acabou de ler. Existe nas traduções. A palavra é porneia. Porneia, daí vem a palavra pornográfico, né? Mas porneia é todo tipo de imoralidade sexual. E a Bíblia ela não faz tanto essa distinção como nós fazemos. Um casado adultera, um solteiro fornica, tem fornicação. A palavra de Deus diz, tudo é porneia no Novo Testamento, é imoralidade sexual. Em Provérbios e Antigo Testamento era tudo prostituição, tudo é prostituição. Porque algumas pessoas podem pensar, não, a prostituição é quando paga pelo sexo. Mas nós estamos fazendo consensualmente, nós somos namorados, nós somos noivos, nós vamos nos casar, nós nos amamos, nós já somos uma só carne, não tem problema nenhum. Li um livro uma vez para educação minha, educação sexual quando eu era solteiro. Eu não lembro o primeiro nome do autor, mas o segundo era Short. E ele dizia que os namorados têm que decidir até onde eles vão, nas carícias. Porque no livro dele, ele disse que só seria proibido a consumação do ato sexual. Mas as brincadeiras sexuais, as carícias, né, esse prazer mútuo, poderia ser usado entre os namorados. Meus irmãos, um pastor de igreja falando isso, e conduzindo outros jovens. Quando eu li, falei, beleza, estou concordando. Opa, eu estou concordando, minha carne está concordando, mas aí eu já caí em mim mesmo, esse cara está errado. Pode ser um pastor, pode estar falando do assunto que eu estou precisando, mas está errado, porque a Bíblia não permite isso. E nós precisamos ensinar os jovens a isso. Não é porque é um ato sexual consensual que não é prostituição. Eu não estou pagando, nós concordamos mutuamente.
é prostituição, biblicamente falando. Por isso o apóstolo Paulo diz: fugir da impureza, foge da impureza. Como que ficar brincando de carícia? Uma vez foi falado com um jovem a respeito disso. Ele achou que não tinha problema. Ele falou: não tem problema. Eu falei: então você procura um médico agora. Porque se você acha que não tem perigo, não tem problema, você está com defeito. Você está com problema. Por quê? Carícia chama carícia, que chama carícia, que chama ato sexual completo. É assim que funciona. É assim que Deus fez. Jovem, se você fala que não tem problema, você está com problema. Antes de casar, procura um médico. Porque isso é natural. Então eu tenho que fugir da impureza. Não dá para ficar beirando aquilo lá. Pode isso, pode aquilo. Não quero citar os nomes do que pode e não pode, tá? Eu digo para você, olha, eu não quero nem ser o juiz na sua causa, mas vai dar ruim, ou vai dar bom, né? Vocês vão acabar num ato sexual. Se o pai e a mãe saem de casa e vocês estão sozinhos, e vocês se permitem a carícias, não tem ninguém que vai segurar vocês. Pode deixar a Bíblia aberta lá no canto. Não vai te segurar. É maravilhoso, mas é um desastre ao mesmo tempo, o sexo. Fugir da impureza. Aí ele fala: qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Agora, comer não é dentro do corpo? Mas o convívio que eu tenho com o alimento é puramente de mastigar e engolir. Ufa! Vamos lá. Tem um outro problema aí da glutonaria, mas fica para outra vez. Mas o meu relacionamento com o alimento é puramente mastigável e deglutível. Eu mastigo, eu engulo, o estômago faz lá o que tem que fazer, né? Mas sexo não é assim. O meu relacionamento com aquela fruta, com aquele, ele é espiritual. O meu relacionamento é de amálgama. E o Senhor está vendo isso. Por isso que Ele dá tanta atenção. Roubar, peguei uma coisa aqui, roubei. Se der errado, ou se alguém me pegar, eu só devolvo. Eu pago, eu vou preso. É isso que Provérbios fala. Mas ter relação sexual com alguém, não tem volta. A marca fica ali, não é marca física não, a marca está ali. Você se amalgamou com uma pessoa, você se uniu proibitivamente com uma pessoa. Você podia fazer isso só no casamento. Isso é Deus que está falando. Lá em Malaquias ele fala que Ele não criou vários espíritos para as pessoas, mas um espírito com um espírito, que é para juntar. Legalidade, estamos falando da unidade. Aí eu acho que não ficou dúvida biblicamente. Não importa que aquele pastor falou que pode ir até um ponto, ou depois não pode. Não, é proibido. Acho que é 1 Tessalonicenses 2, né, que fala: não defraudeis o irmão. Não é para defraudar. Defraudar é levantar um desejo que você não pode satisfazer. Se eu ou minha esposa levantarmos um desejo sexual um com o outro, não tem problema nenhum, a gente vai às vias de fato, com muita alegria, sem problema. Mas se o namorado, a namorada, levantar algum desejo sexual no outro, na hora que o outro vai com tudo mesmo, vai falar o quê? Para,
Aí não. Como não? Você me chamou? Meus irmãos, é muito difícil. Então eu não quero ser juiz nas causas dos namorados, noivos, mas eles precisam saber que é muito sério. Isso estraga muito a nossa vida espiritual, porque é um assunto espiritual. E terminando, que é uma conclusão óbvia, nós temos que ter pureza. Versículo 19, alguém pode ler? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? E o 20 também? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No corpo. No corpo. Tem gente preocupada com tatuagem, tem gente preocupada com pode beber, não pode beber. Então, esse é um assunto que pode ser tratado depois, mas o assunto aqui é sexual. O corpo aqui, a maneira de ser tratado o corpo é com pureza. Não dá para dormir na mesma cama solteiros, sem acontecer nada. Não dá. Se der, procura um médico, porque está com problema, né? Vocês não sabem disso, que o corpo é santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. É o templo. Se vocês respeitam um prédio desse aqui, ó, vocês não fazem tudo aqui, vocês têm uma certa... Não, vocês têm reverência com esse lugar. Imagina com o corpo. Então nós temos que ter reverência para com esse corpo, porque quem mora aqui dentro é o Espírito Santo. E ele vem da parte de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Então qualquer tipo de imoralidade sexual, você está levando Deus junto. Você está, se você pudesse, contaminando Deus. Porque o crente já não consegue se contaminar sozinho, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, solteiros, casados, mais jovens, mais velhos. Uma vez um velho falou para mim o seguinte, um velho crente, fiel a Deus, ele falou: o que o meu corpo não faz, a minha mente faz. Ele disse isso. O que ele queria dizer com aquilo? Se eu não peco mais com o corpo, eu peco com a mente. Velhos não param de pecar sexualmente, por isso eles também precisam se purificar para o Senhor. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia de todos e ajude. Vamos orar? Agradecemos a Deus pela Tua Palavra, um assunto tão delicado, mas um assunto necessário também para as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos preserve, a Deus o nosso corpo. Sejam os crentes solteiros, noivos, casados, divorciados, viúvos, já bem de idade, não importa, Deus, proteja-nos na nossa pureza sexual, na nossa mente e no nosso corpo. Nós oramos em nome de Jesus, amém.